Com quantos anos você começou a desconfiar que existe uma coisa estranha com a matemática que você aprende na escola? Ou com o jeito que você aprende matemática na escola? Parece que é um negócio incrível, né? Porque você aprende, em teoria, porque você tira a nota e passa de ano, mas é super normal o aluno esquecer as matérias que ele viu no ano passado. Mas como é que você aprendeu se você esquece tão fácil assim? Hoje em dia tem aluno que já nem sabe mais o que é aprender. Ele me fala com a cara limpa de que, não, pra mim, aprender uma coisa que eu aprendi eu posso esquecer fácil daqui a um mês. Eu falo, o quê? Como que você aprende algo e esquece fácil daqui a um mês? Então, bem, talvez você já tenha ouvido vários professores aqui na internet falando que o que você aprende na escola não é matemática de verdade. Tem alguns outros vídeos aqui do canal que eu falo um pouco sobre isso também, mas nesse vídeo eu quero te mostrar a minha linha de pensamento a partir de um exemplo, de um experimento mental, certo? Que é o seguinte, imagina que vai existir um exame nacional de alfabetização. E que esse exame, a partir de hoje, vai ser um pré-requisito para você se matricular em qualquer série do ensino fundamental 2 em diante, ou seja, a partir do 6º ano, certo? E aí, você fala, beleza, parece, muita gente vai dizer, pô, ideia legal, né, que tal, beleza. Mas, vamos entender o seguinte, ele vai funcionar da seguinte maneira. Será divulgada uma lista com 1000 palavras, e na prova estarão lá 20 delas que você vai ter que escrever e ler corretamente. Isso aqui é só uma coisa, uma experiência de pensamento, ok? Só que, dado essas condições, como que você acha que vão ser as aulas nas escolas até o 6º ano? Só pensa aí comigo um pouquinho. Porque, repara, saber escrever e ler 20 palavrinhas não significa que você está alfabetizado. Você pode literalmente aprender a fazer isso sendo completo analfabeto, certo? É capaz de você conseguir fazer isso. Então pensa aí, você vai ter aulas na escola extremamente focadas nessa lista, certo? De palavras. Você não vai provavelmente aprender a ler e a interpretar um texto, entender a argumentação de um texto. Você não vai conseguir, não vão ter aulas focadas em você, ler uma história e conseguir entender o que está se passando naquela história, entender as entrelinhas. Nada disso vai acontecer, porque você só precisa escrever e ler corretamente 20 palavras de uma lista com 1000. E aí, daqui a pouco, vai começar alguns professores dizendo, não, veja só, eu tenho aqui estatísticas da prova que não sei quantos % das palavras que são cobradas são verbos, substantivos, adjetivos, e daqui a pouco vai ter um professor dizendo como passar nessa prova sem saber ler. Isso vai ser uma coisa que iria acontecer, certo? E aí parece um negócio meio distópico, né? Mas se você parar para pensar, isso meio que já existe, em certo nível, na prova do Enem, pessoal. Certo? O que não tem aí de professor dizendo, olha, vou fazer aqui os conteúdos que mais caem no Enem. E sobre aprender matemática de verdade? E sobre você realmente entender o que você está aprendendo? Quase ninguém está falando disso. Todo mundo só quer saber o que cai no Enem, como é que eu acerto a questão, como é que eu passo na prova. Não interessa se eu não vou saber nada de matemática. Contanto que eu acerte a questão, tá valendo. E isso pode parecer meio maluquice em algum nível, mas a gente já tem, galera, um exemplo bem escancarado disso, que é o quê? A carteira de motorista. Então talvez você que esteja vendo esse vídeo ainda não esteja nessa fase da vida, seja menor de 18 ou nem não tirou carteira ainda, mas se você puder, troque ideia com algum amigo, primo, parente seu que passou por isso e pergunta pra ele, velho, você aprendeu a dirigir na autoescola? E você vai ver que todo mundo vai dizer que não, que na autoescola você aprende o básico do básico do básico, ou seja, você aprende ali as regrinhas do jogo, né? Não é que você aprende nada, mas você aprende a arrancar o carro, né? Passar marcha, acelerar, frear, freio de mão, não sei o que. Mas fora essas regrinhas, você não aprende muito o que dirigir. Você aprende a passar no exame de carteira de motorista, no exame de direção. E o exame de direção cobra coisas muito específicas. Não sei como é que está hoje em dia. Na minha época eu basicamente tive que parar o carro na ladeira sem frear, né, uma minha embreagem, e fazer uma baliza, né, que é estacionar o carro assim
né, no paralelo ao meio-fio. E depois teve um examezinho que eu passei ali, sei lá, 5 minutos dirigindo na rua, sabe? E foi isso, foi basicamente isso. E, cara, eu não sabia dirigir depois que eu recebi minha carteira de motorista. Eu sabia fazer as coisas do exame de habilitação. Eu tive que aprender a dirigir depois, quando eu peguei um carro, fui pra rua e vi, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que parar. Ali que eu aprendi a dirigir, não na autoescola. Alguns professores, como os que eu tive na minha autoescola, né, eles entendem isso, né, entendem que passar no exame de habilitação não é aprender a dirigir, e eles tentam ali, né, cobrir isso, te ensinando um negócio de verdade, te ensinando como é que vai acontecer na hora da rua e tal, mas 90% das suas aulas lá vão ser para aprender o basicão e a passar na prova de habilitação. Eu vejo o quanto isso é perigoso quando eu recebo alunos que já estão ali na faculdade de engenharia, né, na faculdade de exatas, e me pedem ajuda para aprender matemática do ensino médio. E aí você fala, pô, professor, mas ele não passou em engenharia, ele não deve ser bom de matemática, não deve dominar a matemática do ensino médio? Não, porque esse cara só passou numa prova para a faculdade de engenharia. Isso não quer dizer que ele sabe matemática, justamente porque ele aprendeu a passar na prova, não matemática. São duas coisas completamente diferentes. Ele deve ter aprendido ali o basicão da matemática para não ficar completamente perdido, mas quando ele foi aprender a passar no vestibular, ele aprendeu coisas muito específicas que iriam cair na prova. Mas quando chega na faculdade e precisa aprender matemática de verdade, para aprender cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, não dá, não adianta você pegar só o que você memorizou ali para fazer a prova do vestibular. Você realmente precisa dominar certas áreas da matemática. Então, sim, isso acontece muito na matemática, não só com quem tem dificuldade, mas supostamente com aqueles alunos que têm mais facilidade na matéria. Inclusive, eles estão sujeitos a essa loucura, certo? Só que a matemática ela apresenta um perigo ainda maior quando ela fica sujeita a isso, que é que a matemática é extremamente cumulativa. Professor, como assim extremamente cumulativa? Quando você estuda história, por exemplo, você não precisa começar a estudar história da pré-história, certo? Você pode começar a estudar história vendo Roma, Grécia. Claro, fica mais interessante se você entende sempre o que veio antes, mas não existe uma trava muito grande para você começar a aprender a história do mundo do meio da história. A mesma coisa acontece com biologia, né? Você pode começar a aprender biologia aprendendo sobre células humanas e depois ou começar aprendendo sobre plantas, não sei, mas claro que vão existir sempre pré-requisitos para cada área, né? Eu não sou da área de biologia para estar dizendo isso, mas cara, existe isso em todas as matérias, só que na matemática é um negócio muito sinistro. É realmente muito sinistro. Então a gente fica nessa loucura de ensinar aquilo que cai no vestibular e a gente não se preocupa se o aluno cumpre os pré-requisitos para sequer entender o que é aquilo. Então eu recebo muito aluno que fala, professor, me ensina trigonometria pelo amor de Deus. E aí, antes de ensinar trigonometria, eu vou perguntando para o aluno algumas coisas sobre tópicos que sustentam a trigonometria, sobre tópicos que ele deveria dominar antes de sequer escrever um seno e cosseno, e ele não sabe responder. E aí eu falo o quê? Olha, me desculpa, mas não dá para te ensinar trigonometria. Eu posso fingir que estou te ensinando, você acha que está aprendendo, talvez você até passe aí na sua prova, mas adivinha, daqui a 2 semanas você esqueceu, vai ter que ter aula comigo de novo. E eu não quero isso, eu quero realmente que meu aluno aprenda aquilo, que depois que ele pare de ter aula comigo, ele continue entendendo aquilo e consiga aprender por conta própria, consiga ser um autodidata. Às vezes eu fico impressionado com alguns pais que vêm me procurar para aula particular e aí eles me dizem assim, pô Lucas, meu filho, minha filha teve aula particular aí há 5 anos de matemática, né? E ela sempre fica de recuperação, né? Eu queria tentar mudar um pouquinho e ver o que acontece com você. E aí o que, que acontece, né? Eu vou perguntar como é que eram essas aulas e tal, e adivinha, o professor dava aula para a prova da escola e para mais nada. Ou seja, a pessoa passou 5 anos com um professor particular que só dava aula para ela passar na prova. E ela ainda assim não conseguia passar na prova porque ela não tinha capacidade, não tinha condição de aprender os assuntos daquela prova.
certo? Então, às vezes, mesmo esse aluno com muita dificuldade, com 6 meses, 1 ano aí vai comigo, tendo aula da matemática que ele está preparado para ver e não da matemática da prova da semana que vem, eu deixo isso muito claro quando eu estou com um aluno ali que não está em época de vestibular, né, que eu vou dar aula daquilo que o aluno consegue aprender, não daquilo que ele precisa para a prova. Ele já começa a achar a escola fácil, já começa a achar a escola tranquila, fala, pô, professor, meus colegas demoram muito de entender um assunto que eu entendo com o senhor em 15 minutos. Por que isso? Porque o professor da sala de aula está pensando, está tendo que ensinar juros compostos para uma turma que tem gente, às vezes, que não sabe somar duas frações, que não sabe somar, multiplicar dois números muito grandes. Esse ano eu estou com 3 alunos particulares que vão fazer a prova da FUVEST da Unicamp. Um deles está tendo aula comigo há, acho que 4 anos, o outro está tendo aula comigo há 1 ano e o outro começou agora, certo? Esse aluno que tem aula comigo há 4 anos e o aluno que tem aula comigo há 1 ano fizeram a prova ano passado no segundo ano do ensino médio e eles já destruíram a prova, certo? E aí você fala, pô, professor, é porque você deu aula sobre o que mais cai? Não, eu não dei aula sobre o que mais cai. Eu dei aula, obviamente, sem fugir, né, demais do que aparece no vestibular, mas eu foquei naquilo que mais fortaleceria a base da matemática deles, para que quando eu mostrasse um tópico avançado, às vezes, eles falassem, ah, mas isso é só o tópico básico, né, remixado. Sim, a matemática é basicamente a base remixada em casos mais bizarrinhos e tudo mais, então quanto mais forte está a sua base, mais tranquilo será de aprender o resto. Beleza, professor, mas como é que eu faço para aprender esse treco direito? Meu professor da escola só quer ensinar coisa pro Enem, eu pergunto coisa e ele não ensina. Galera, você está na era da internet, você pode escolher seus professores agora. Eu, por exemplo, aprendi matrizes direito em um canal chamado Tree Blue and Brown, certo? E hoje eu não consigo ensinar matrizes de outra forma que não da forma que ele me ensinou. Então não deixe que a sua educação seja um carro que outra pessoa está dirigindo. Não ache que é porque ela tem carteira de motorista que ela sabe dirigir. Aprende a dirigir e tome controle da sua educação. Se você gostou do jeito que eu ensino, segue o canal aqui, acompanha, né? Tenho ainda o Olimpo das Exatas, onde eu resolvo questões mais difíceis, certo? Tem vários outros professores aí na internet excelentes para você aprender matemática, física ou qualquer coisa que você quiser. E se você quer trilhar essa jornada com o meu apoio, com o apoio de alguém que tem essa filosofia de ensino, considere dar uma olhadinha no meu treinamento Jomate, que está sendo totalmente regravado com direito a mapas do conhecimento, para que o aluno tenha plena noção de que ele está vendo algo que ele tem completa capacidade de estar vendo, e não que ele está vendo um mero tópico que alguém falou que cai muito e tal. Eu fiz isso para a matemática inteira e eu estarei preenchendo esse mapa à medida que a gente vai avançando no curso. Está ficando muito legal a plataforma e espero que o vídeo tenha sido útil. Um beijo para você e até um próximo vídeo.